Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. A Patrícia foi a que solicitou essa live de hoje, Gabi. Ela que pediu o tema. Ela já está aqui conectada. A Regina, a Anne, boa noite todo mundo. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem? E é isso. Vamos começar, porque o tema hoje é especial, porque a Patrícia pediu, mas é especial porque a gente fez com muito amor e muito carinho, né, Gabi? Sempre com muita dedicação. Olá, que bom, Patrícia. E olha, a gente vai precisar da participação de vocês para perguntas. É sempre muito importante. Oi, Carolina. Boa noite, Luciana. Então, como eu faço sempre em todas as lives, vou me apresentando. Eu sou a Vivian Castanheda. Eu sou formada em publicidade e fiz a minha especialização em gestão. Gestão hoje de pessoas, né? Eu trabalho na área comercial há mais de 22 anos e sempre me especializando em pessoas, na parte de orientação. Então, recentemente eu fiz coach para poder também dar mais... fazer um trabalho mais focado mesmo, desenvolvendo pessoas, treinando. A Gabriela que está aqui comigo, ela depois vai se apresentar, mas ela tem muita participação aí, que a gente sempre está conversando, ganhando aprendizados uma com a outra, e sempre buscando esse direcionamento. E recentemente, como muitos aqui já sabem, eu sou aqui uma das autoras desse livro, que a Vida Ensina Compartilha-se. E então eu estou aí com um trabalho bem legal. E fora isso também sou idealizadora do Abrindo Portas, que ele tem tanto a vertente social quanto também eu trabalho com a parte de palestras motivacionais, de orientação de carreira, tudo isso voltado sempre para as pessoas, tá certo? E agora a Gabi vai contar um pouquinho da história dela para depois a gente entrar no tema. E boa noite para quem for entrando aí, que eu vi passando um monte de gente, mas eu estava concentrada falando, não consegui olhar os nominhos, mas sintam-se todos beijados e abraçados. Bom, boa noite, né, para todo mundo. Eu sou a Gabriela, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, depois abrangendo como generalista, parte estratégica, e há uns 2 anos, mais ou menos, eu fiz a minha transição. Hoje trabalho com consultoria voltada para transformação organizacional e principalmente tudo que envolve ou que impacta as pessoas, que eu diria que é praticamente tudo, né? E trabalho um pouco também com a parte de coaching de grupos e utilizo algumas ferramentas, enfim, algumas coisas um pouco mais lúdicas para trabalhar questões tanto de transformação, quando tem uma compra de empresa, quando tem uma mudança de processos, mudança de gestão, team building, que mais? Processos de conflitos, porque muitas vezes tem conflitos nas organizações, dentro de equipes, melhoria de processos, então um pouco disso é o que abrange o meu trabalho hoje. Caramba, quanta coisa, hein, Gabi? Mas eu tenho certeza que você, mesmo com tudo isso, sabe direcionar muito bem e faz tudo com muito amor, não é verdade? Sempre, sempre. Amor e coração sempre em tudo que a gente faz, né? Exatamente. E isso complementa um pouco do tema que, pela solicitação da Patrícia, que está aqui nos assistindo, vai entrar direitinho para o que a gente vai falar. Que o tema de hoje é mercado de trabalho depois dos 40 anos versus a nova geração. Como que a gente lida com isso? Né? Então, hoje, em todos os projetos que eu faço, em todas as palestras, ou até mesmo em orientação como coach, as pessoas me perguntam, Vivian, mas eu já tenho 40, eu já estou com 50, e aí, o que eu faço?
o mercado ele está difícil, vai ser mais desafiador para eu entrar numa nova vaga, como que eu faço? Então, eu convidei a Gabriela, que é, além de ser uma amiga muito querida, ela trabalha muito focada, trabalhou muitos anos no RH e hoje continua com esse trabalho de estar desenvolvendo pessoas, vai nos trazer uma lucidez e a gente vai trabalhar, vai conversar aqui com vocês e, por favor, mandem perguntas para a gente poder esclarecer melhor isso. Como que a gente faz? Né? Então, vamos conversando aí, Gabi. Bom, primeiro eu queria colocar um pouquinho aqui do contexto que a gente está passando, porque todo mundo sabe, o mundo está num momento de transição, estamos vivendo esta transição, mas vamos dizer assim, cenário brasileiro do último ano para cá, para não dar, né, uma grande viajada. No último ano a gente teve a questão do cenário econômico, ele acabou infelizmente, impactando várias empresas e houve muitos desligamentos em todos os níveis, né? Isso acabou deixando o mercado bastante cheio de mão de obra disponível. E aí a tendência é como o mercado normal, né? Oferta, compra e venda, a mesma coisa, mão de obra. Então, quando você tem muita mão de obra no mercado, os salários acabam caindo. E a outra coisa que foi bastante importante aqui no Brasil foi a questão da legislação trabalhista. A gente teve grandes mudanças na legislação trabalhista e isso também fez com que algumas relações de trabalho que antes as empresas tomavam como, digamos, como coisas permanentes. Hoje em dia, nós temos a formalização da mão de obra temporária e com foco em alguns projetos de uma maneira muito mais direta. Não é uma coisa ruim, é uma coisa que eu acho que, de certa maneira, é boa também para muitas pessoas, porque antes havia em muitas empresas a mão de obra informal. Então, e isso proporcionou a formalização de algumas outras regularizações, digamos assim, para quem tinha essa informalidade, mas, por outro lado, também acabou com alguns vínculos que, eventualmente, antes existiam. Então, essa mão de obra também fica flutuando. Isso era muito comum no mercado de tecnologia antes, mas agora isso é comum para, digamos, todos os ambientes de trabalho, todos os segmentos, etc. Então, isso também acabou gerando uma flutuação na mão de obra que acaba também impactando na questão de oferta e demanda e de salários, né? Aí, o que acontece com isso? Quais são os desafios para as pessoas? Eu vou falar, você tinha colocado 40 a mais, então primeiro eu vou falar de 40 a mais, depois eu vou expandir um pouquinho isso, tá? Tá bom. Tudo bem? Tudo certo. Então, 40 a mais, o que eu tenho percebido? Tem muita vaga operacional. Eu faço parte de alguns grupos de vagas, então tem muita vaga operacional sempre. Mas eu vejo também que, por incrível que pareça, ainda pego vários casos de pessoas que já têm um nível executivo, que as pessoas tendem a entrar, é meio natural do ser humano, ele tende a entrar numa zona de conforto e dali ele não sai. Sim. E dessa zona de conforto, o que acontece? A pessoa não se especializa, a pessoa para de estudar, porque ela acha que ela está num emprego bom, numa empresa boa, aqui eu vou me aposentar. Não, e eu sou intocável, né? Nada vai acontecer comigo. Isso, nada vai acontecer comigo. E aí, essas pessoas, por exemplo, também não vão atrás. Olha, a quantidade de gente hoje que não vai atrás de um idioma é enorme. E, infelizmente, hoje, idioma é... Como se fosse na nossa época da datilografia, certo? Como se fosse datilografia. Falaria datilografia, mas, entendeu? Mas é exatamente isso, porque na minha época tinha que ter datilografia. Olha, eu não vou falar da datilografia, mas eu vou te falar que muitas empresas também acabam pedindo a questão dos idiomas, mesmo que a pessoa não vá usar. Sim. Que eu acho isso um absurdo, mas mesmo assim, a empresa pensa assim, se eu posso ter um profissional que fala inglês, um profissional que não fala, por via das dúvidas eu vou contratar o que fala.
Sim, porque vai que eu em algum momento vou utilizar. Mas, Gabi, Isso. você falou da parte dos idiomas. Eu vou acrescentar também sobre a faculdade. Hoje, Sem dúvida, sem dúvida. eu conheço muita gente que trabalha comigo também, porque antigamente a gente começava a trabalhar numa recepção, ia conseguindo as promoções porque começavam a ter as oportunidades. Isso. E isso era porque não tinha mão de obra, na época, não é qualificada, mas era. Não tinha. Eles acreditavam que por você já trabalhar muito tempo, eu vou te dar uma promoção e vou te mudar de cargo. Então, de recepcionista, você vai para uma assistente e assim por diante. Então, as pessoas ficavam muito tempo nas empresas e acabavam não se especializando. Então, hoje Sim. eu convivo com pessoas e também tenho contato com muitas pessoas que trabalham muitos anos e não têm nenhuma formação acadêmica. E daí, quando vai precisar estar numa oportunidade, perde porque não tem essa formação. Falei bobagem? Não. Não, não. Eu quase diria que hoje a formação acadêmica é quase a datilografia, né? Então, antigamente, Você você precisa gostou saber da datilografia. datilografia, né? Adorei a datilografia, até porque eu não fiz datilografia, ó. Mas eu acho que realmente hoje quase todo mundo em algum momento vai precisar. Mesmo que ela consiga entrar numa organização, eu trabalho com diferentes grupos, né? E Uhum. muitos deles, as pessoas acabam entrando, sei lá, vamos supor um auxiliar de produção. Um auxiliar de produção, se você pensar, ele não precisa ter uma faculdade. Mas a partir do momento em que ele vai trabalhar numa área de qualidade dentro de uma empresa, se ele não tiver uma formação, ele não vai conseguir seguir uma carreira. Sim. Então, esse tipo de fator influi muito no avanço profissional que essa pessoa vai ter. E Exatamente. aí, quando a gente coloca nessa questão a idade, as pessoas acabam, principalmente as que estão fora do mercado de trabalho, se sujeitando a entrar com salários menores para elas poderem voltar ao mercado. De novo, estamos falando de oferta e demanda e de contexto econômico, social aqui do país. Então, é Uhum. isso, as pessoas acabam entrando com salários menores. E outra coisa, as empresas hoje, eu não conheço nenhuma empresa, ela pode ser uma empresa que a gente fala, empresa de dono, ela pode ser uma empresa de dono, ela pode ser uma multinacional, mas eu não conheço nenhuma empresa onde a pessoa te fale, olha, você vai fazer isso, 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 e espera que você fique somente naquilo. A maioria das empresas hoje espera que você vá além, que você Sim, entregue alguma outra coisa, que você crie. A palavra do momento é inovação. Então, todo mundo tem que tentar, né, fazer do limão a limonada o mais rápido possível, com o menor tempo possível, o menor custo possível. É isso. Então, não adianta ficar só no beabá também. sim. Tem o nosso ministro, eu esqueci o nome dele agora, ele estava na ponta da língua, me fugiu, que ele foi o primeiro astronauta brasileiro, né, que chegou Ah, o a... Pontes. Ele mesmo. Ele tem um vídeo que eu amo, eu sempre passo nos meus projetos, que ele fala que nós precisamos trabalhar, estudar, fazer mais do que esperam da gente, sempre, né? Para a Sempre. gente poder chegar aí aonde a gente quer ou aonde a gente sonha, né? Sempre fazer mais do que que esperam da gente. Porque muitas pessoas falam assim: "Ah, mas a oportunidade não apareceu para mim". Mas o que você fez para essa oportunidade chegar até você? Né? Vamos colocar isso, vamos refletir. Pessoal, se está fazendo sentido para vocês, apertem aí os coraçõezinhos, a gente gosta. E se tiver dúvida, vão colocando aqui para a gente que a interação com vocês é o que faz a gente se mover aqui e trazer mais conteúdos. Com certeza. Eu vi a Lu, a Luciane, que é uma amiga minha, entrou aqui também. Beijo, Lu, e estou vendo aqui a Márcia também, que entrou agora. Obrigada, meninas, por prestigiarem a live. E outra coisa que eu ia dizer
a gente tem a questão de que, além de esperarem que a gente vá além, as empresas também esperam que a gente cumpra algumas funções que antigamente as pessoas ainda se davam ao trabalho. Trabalho não, mas as pessoas ainda se colocavam como, isso não é minha função. Mas hoje é esperado que você ajude a cobrir férias do seu colega, é esperado que você, no caso de uma doença de trabalho, por exemplo, você dê suporte à organização enquanto seu colega não está. Isso é visto com bons olhos e também é visto como você vestir a camisa, você realmente cooperar, né? É você estar trabalhando em prol da organização. Então, basicamente, é isso também, isso é importante hoje. Gabi, Infelizmente... tem uma pergunta, depois que você concluir, a Patrícia está fazendo uma pergunta, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que realmente o cenário nesse sentido, não mentindo, se a gente fala de 50 a mais, além de 40 a mais, mas se a gente fala de 50 a mais, o cenário não é muito promissor, porque principalmente quando a pessoa vai ficando mais velha, se ela não tem uma especialização, se ela não tem um idioma, se ela não alcançou algum nível na carreira e ela vai entrar em algum cargo operacional, ela, além de que ela vai ter essa questão salarial, né, esse fator de mão de obra, que ela até vai ter uma experiência, sem dúvida, mas ela vai ter a questão de mão de obra, de oferta versus a idade, ela vai acabar aceitando um salário menor. E uma das coisas que eu vejo, quando eu falo de pessoas 50 a mais, se quem está contratando é uma pessoa mais jovem, hoje ainda existe muito preconceito. Eu sei que muita gente não conseguiu, talvez, fazer faculdade antes e vai fazer uma faculdade agora. Se você está falando de um estágio, né? Existe sim, não vou dizer que não existe, porque em muitas empresas existe, um preconceito em relação à idade. Então, a pessoa pensar 50 a mais, vamos supor que a sua recrutadora é uma pessoa que tenha seus 25, 30 anos. Ela olha para alguém com 50 anos com aquela noção de pai, mãe, de repente uma pessoa que não se atualizou na questão tecnológica, uma pessoa que talvez responda às demandas de uma maneira um pouco mais lenta. Eles esquecem de olhar que a maturidade, né, a questão da idade também traz um equilíbrio emocional que muitas vezes os jovens não têm. Então, sim, como tudo, tem o lado bom e o lado ruim, mas quando a gente fala de cenário do mercado de trabalho, normalmente as pessoas mais velhas tendem a se recolocar com salários mais baixos porque elas precisam voltar para o mercado de algum jeito, né? A não ser que elas já tenham alguma posição hierárquica mais importante e aí, eventualmente, elas conseguem uma negociação melhor, né? Ou skills muito, né, características muito técnicas. Aí sim a pessoa já vamos dizer, sai da curva, né? Ela acaba tendo mais oportunidades, mas a gente está falando num âmbito geral. Patrícia, eu acho que parte do que você perguntou foi respondido agora pela Gabriela, mas eu vou ler a pergunta dela, Gabi, e daí você pode complementar e eu também vou estar dizendo algumas coisas. Joélio, um beijo, obrigado por você estar aqui, é um amigo nosso aqui da família também. Esse povo sempre prestigiando todo mundo aqui, a gente, fico muito feliz. Vou mandar beijo também aqui, porque o Rui, lembra do Rui? Lembro do Rui. Vizinho. O Rui, então, o Rui entrou agora. Não acredito, oi Rui, caramba! Que legal que a internet nos proporciona reencontros. Então, a Patrícia está perguntando assim, mas isso não seria um preconceito com essa faixa etária? O que percebo é que a experiência profissional não está sendo levada em conta pelas empresas. É verdade? Então, é verdade, eu também concordo. É verdade. Quando a Gabriela falou em relação a ser entrevistado por uma pessoa mais nova, a gente está falando quando você tem uma vaga, uma oportunidade numa empresa onde existem dois cenários, né? Uma com muita qualificação, uma com uma qualificação um pouco menor. Então, você pode ter as duas oportunidades. Se essa pessoa que tem uma qualificação boa, se ela foi preparada, se ela estudou durante esse período, é mais fácil ela se encaixar, mesmo que acabe que o salário não seja proporcional ao que ela recebia nos últimos tempos. Agora, se essa pessoa com essa mesma idade, ela não está qualificada, ela não
se preparou durante todo esse tempo, então ela vai ter uma oportunidade um pouco diferente. É isso que a gente está colocando para vocês. A importância de estar se preparando. Isso. E com certeza não dá para negar que há um preconceito do mercado de trabalho ainda em relação à idade. A última empresa onde eu tive a oportunidade de trabalhar, eu tinha 30% da minha força de trabalho, do quadro de funcionários, acima dos 50 anos. Mas isso foi uma raridade. Sim. Porque pessoas novas que entram em empresas com mais de 50 anos, eu vou dizer, dá para contar nos dedos, porque infelizmente, principalmente nas empresas multinacionais. Uhum. As empresas que ainda têm uma gestão familiar ou uma gestão nacional, ainda têm, elas dão uma abertura talvez um pouco maior. Mas as empresas multinacionais, ao contrário do que a gente possa imaginar, as empresas multinacionais, principalmente as americanas, elas trabalham com indicadores. E os indicadores lá fora são coisas que a gente aqui normalmente não pode perguntar. Então, eles trabalham com indicadores de raça, de orientação sexual, de religião, coisas que aqui a gente não pergunta, porque a nossa legislação não permite. Mas eles não trabalham ainda com indicadores de idade. Embora a população mundial esteja envelhecendo, eles ainda não trabalham com isso. Então, esse é um fator que faz com que sim, as empresas ainda não se preocupem em contratar pessoas mais velhas. Agora, no contraponto, você falou a questão das pessoas mais jovens, né? Porque a gente falou das pessoas mais velhas, mas o que acontece com as pessoas mais jovens? As pessoas mais jovens, elas, de certa maneira, as empresas olham para elas com melhores olhos na hora de contratação, porque elas pensam, ok, eu vou treinar essa pessoa, ela vai ficar com a minha carinha, né, o meu modelinho, e ela vai ter uma longevidade maior na empresa, talvez, do que uma pessoa mais velha. Porém, elas já esperam pessoas mais jovens meio prontas. Quantos casos você não escutou da pessoa que falou, mas eu acabei de sair da faculdade e estão pedindo X anos de experiência, estão pedindo idiomas, estão pedindo, enfim, você sabe, aquele quadro completo. Que é uma expectativa irreal, porque uma pessoa que saiu da faculdade, ela também não se espera que tenha experiência profissional além de um estágio. Sim. Então... E olhe lá, né? E olhe lá, porque o estágio obrigatório, na verdade, são apenas 6 meses. Então, que qualidade de experiência a pessoa pode ter? Então, sim, existe um contraponto e eu vou te falar que eu acho que as empresas estão muito perdidas ainda na questão de contratação, principalmente porque agora a gente está nesse momento que eu falei de transição, havendo muita gente mais velha no mercado, um cenário de muita mão de obra disponível. Então é um momento que nós estamos passando que ele é um pouco, como é que eu vou dizer? Ele é um pouco desafiador, mas eu acredito nas oportunidades. Talvez elas não sejam oportunidades permanentes, mas eu acredito que com todas as oportunidades a gente aprende alguma coisa, né? Para as pessoas mais jovens, algumas opções que a gente sempre sugere são a questão do menor aprendiz, para quem pode entrar como menor aprendiz, né? O programa sempre vale até os 24 anos. Sim. Então... é uma oportunidade, principalmente para as pessoas de baixa renda, é uma alternativa. Conheço pessoas que entraram como menor aprendiz em empresas e alguns anos e tiveram grandes oportunidades, assim como conheço outras que entraram como menor aprendiz e não renderam. Mas o programa de menor aprendiz é uma oportunidade interessante para você, pelo menos, botar o seu pezinho dentro da empresa e ter alguma... conseguir visão. Alguma experiência. Sim, então, também conhecer o que é o mercado de trabalho. Hoje o mercado do menor aprendiz, Gabi, não fica centralizado somente numa instituição. Hoje tem em diversos locais. Eu palestro para o Rotary da Lapa. Eu faço palestras mostrando para os jovens como que é o mercado, como que se prepara para isso, né? Então, eu sou voluntária lá também.
Mas existe, eu sei que o Rotary está em todos os lugares, mas não só o Rotary. Hoje eu recebi uma do Senac, que eles também estão fazendo um trabalho de Ah, jovem aprendiz dentro do Senac. Então, assim, oportunidade tem demais. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que se chama João, do McDonald's, ele cuida da parte de marketing. E eu contei para ele, né, que eu também trabalhei no McDonald's, tive essa oportunidade, trabalhei por 11 meses. Então também as pessoas começam lá, ah, mas o McDonald's paga pouco, você acaba trabalhando de tudo, limpa banheiro, sim. E é muito válida a experiência. Eu fiz isso, eu brincava que eu era gerente do banheiro, né? Porque na época, eu trabalhei quando eu morei fora do país e eu não falava o idioma, a única oportunidade foi estar limpando o banheiro, mas foi uma experiência que eu não descarto de jeito nenhum, foi uma experiência maravilhosa na minha vida e que a gente dá valor a coisas que a gente nem imaginava, né? Então, assim, tem muitas oportunidades para os jovens. Porém, o que eu tenho percebido e eu tenho lidado bastante com jovens é a questão, sim, da responsabilidade. Em questão que é hoje tudo está mais descartável. Ah, eu vou lá, mas se eu não quiser também eu saio. Então, assim, isso a gente precisa entender melhor, o jovem precisa entender melhor. Por isso que passar por esse cenário de jovem aprendiz, de estágio, de trainee, é muito legal porque você vai conhecendo vários campos dentro das empresas e te desperta a oportunidade de conhecer o que você quer ser quando crescer. Porque isso é muito importante, senão você fica ali, trabalha 30 anos fazendo a mesma coisa e daí você descobre que você odiava o que você faz, né? Isso é um pouco é um outro assunto para uma próxima live, mas isso é muito importante e é nesse momento para os jovens a grande importância de estar desenvolvendo isso. A outra porta de entrada que eu ia falar é sempre a questão do estágio, porque tem várias áreas que os estágios não são remunerados. Eu sei que nem para todo mundo é fácil essa situação, porque, né, enfim, todo mundo precisa de uma bolsa auxílio. A grande maioria paga. Tem boas instituições como o NUB e o CIEE que fazem o trabalho de alocação dos estagiários em empresas. E é uma porta de entrada. É uma maneira de você ter uma experiência dentro do mercado para você colocar no seu currículo, já que é exigido uma experiência. Mas aí, claro, vai da pessoa ter a responsabilidade, porque quando entra a mão de obra de estagiário dentro da empresa, a empresa também vai exigir que o estagiário se porte e entregue algumas coisas. E aí não tem muito como. A responsabilidade não é algo que a gente gera, é algo que vem da pessoa, né? Então, enfim, essa também é uma variável. Hoje, a gente tem muito mais gente mais velha. Acho que você deve ter visto, né? Depois daquele filme, né? Do Senhor Estagiário, Sim. a questão dos estagiários mais velhos, porque muita gente, como eu falei, não teve oportunidade de fazer faculdade antes. A questão dos estagiários mais velhos já é uma realidade. Mas, de novo, não é toda empresa que aceita de bom grado um estagiário mais velho. Eu tenho que reconhecer que tem muita gente ainda com esses preconceitos na cabeça e que, infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha e ali. Mas o preconceito faz parte da humanidade, né, Gabi? Não é só questão de mais Não, velho, mais novo, não. é em Com todos certeza não. os setores, em todos os. É uma pena. Mas nós estamos buscando a evolução, né? Então vamos aqui mostrar, fazer cada um aqui que está participando dessa live, começar a fazer a sua parte, né? Vamos trabalhar isso dentro da gente, porque se a gente faz, o entorno da gente percebe e a gente vai dissipando, né? A gente vai levando isso para muito mais pessoas. Ó, eu estou vendo aqui, enquanto você está falando, eu estou lendo aqui que a Patrícia escreveu assim: infelizmente, para os que estão com mais de 40, o que mais se ouve é o seu currículo é bom demais. Ou seja, a experiência vira ponto negativo. Como estar preparado para essa realidade? Olha, primeiro, eu acho que quando
vamos começar pelo básico, né? Primeiro, a gente começa procurando oportunidades que estão dentro da nossa qualificação, porque aí o nosso currículo não está super qualificado. Se eu sou um profissional sênior e eu estou procurando uma vaga de júnior, em Daí algum realmente ela vai momento escutar exatamente essa resposta. ela vai escutar isso. E é uma realidade, pela experiência, é uma realidade que se você, exemplo bem prático, você é um analista de, vamos falar de comércio exterior, que é uma coisa que está aqui na minha cabeça fresca. Se você é um analista de comércio exterior e você é sênior, tá? Na sua última oportunidade você foi sênior. Se você procurar uma oportunidade como sênior, você está procurando como sênior e você resolve descer um nível para pleno, ok, você pode ainda ser super qualificado para a posição, porque as competências que a gente espera de uma pessoa sênior são diferentes do que a gente espera de um pleno. Mas a empresa, se ela tiver uma cabeça aberta, ela pode ver isso como uma oportunidade. Agora, se eu vejo a pessoa que é um sênior procurando uma oportunidade como júnior, vamos contar que o salário de um júnior é muito inferior. Então, por mais que você reduza o seu currículo para ser um júnior, quando você chegar na entrevista, você vai se posicionar como um sênior, porque eu não conheço ninguém capaz de mentir. Conheço, vai, mas a maioria Conhece. não consegue. Conhece, mas a maioria não consegue mentir até tal ponto para não se posicionar com a senioridade que tem. E aí o que acontece? A empresa vai olhar e vai pensar assim, bom, ele está querendo entrar como júnior porque ele está no mercado e porque ele quer trabalhar. Mas, no momento em que ele receber, você concorda que você tem competências que vão além daquilo que é pedido para a posição. Então, em algum momento, você vai se entediar, você vai se aborrecer, e aí o que vai acontecer? Você vai sair procurando, e não vai demorar muito tempo, porque o emprego e o dinheiro vão te motivar durante um tempo, mas vai chegar um momento que não vão te motivar mais. E aí a empresa vai preferir investir em um profissional que realmente seja júnior para crescer junto com a empresa, do que investir num sênior que vai sair dali a 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então ela não vai fazer uma aposta porque a pessoa provavelmente vai acabar procurando outra coisa. E digo mais, se você estiver trabalhando, você não vai procurar uma outra oportunidade como júnior se você for sênior. Você vai procurar como sênior ou você vai procurar Ou uma mais. oportunidade melhor. Isso. Sim. Então, a gente usa essa lógica também para quem está no mercado. Eu acho que tudo depende muito de conversa, depende muito de uma entrevista, mas também depende o que a empresa quer para o futuro desta vaga. Então, você descer 2 níveis, eu acho muito complicado. Você descer um nível só, de um sênior para um pleno, dá para trabalhar. Agora, você descer de um sênior para um júnior, não dá para trabalhar, porque as empresas não vão chamar para a oportunidade. Infelizmente, não sei se essa lógica... Eu sei que quando a gente está procurando emprego, essa lógica às vezes é muito dolorosa, não faz sentido, mas de novo, tem muita gente no mercado. Então, as empresas vão... E daí você vai passar por várias entrevistas e vai se frustrar. Uma coisa que eu falo sempre, que é muito importante, e acredito, Patrícia, que você já tenha escutado. Você tem que buscar algo que faça sentido, a Gabriela já falou isso também, com o que você busca, o que está dentro do seu currículo, né, do que você já fez, né, e o que faz sentido dentro de você. Porque o que tem acontecido? As pessoas, elas saem disparando currículos para todas as oportunidades, todas. E Todas. muitas vezes não é aquilo que a pessoa quer. Eu já recebi muitos currículos e recebo ainda hoje, assim, objetivo, vendas, administrativo, logística, call center, assim, escrito todos. E daí Tudo. você, quando você olha, você fala assim, a pessoa não sabe nem o que ela quer. É Então, verdade. essa daqui eu já vou descartar imediato. Eu ainda olho o currículo. Muitas empresas, elas puxam pelos programas.
Então, elas também vão ser descartadas nesse momento. É doloroso, Patrícia? Nesse momento que as pessoas estão buscando recolocação, é o momento de você se preparar, se planejar e se estruturar. Então, eu tenho aqui o meu currículo, eu vou entender o que, que eu faço e começar a procurar exatamente o que me cabe, o que está dentro do que eu faço, sem mentir, porque eu já peguei muitas pessoas tentando mentir na oportunidade, daí quando você faz uma pergunta um pouco invertida, a pessoa cai em contradição. Então, isso vai acostumando e você vai recebendo não, ou vai recebendo essas informações que você colocou de, você é muito preparada. Por quê? Porque não se encaixa com aquilo que as empresas estão buscando, Olha, infelizmente. olha, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu era gestora em uma empresa e tem isso também, né? As pessoas, dependendo do segmento que você está, as pessoas se conhecem. Uhum. Então, e se não se conhecem, o LinkedIn hoje em dia conecta todo mundo, né? Eu tinha uma equipe, aí um belo dia, um gestor de outra empresa me ligou e falou assim: Oi, Gabi, tudo bom? É o fulano, tal. Queria falar com você sobre uma pessoa. Falei: claro. Ah, fulano é funcionária sua? Falei: é. Então, a gente está com uma vaga, a gente está pedindo competências financeiras. Ela tem? Falei: não, ela é uma analista de RH. Você vai trabalhar com planejamento financeiro, contas a pagar, a receber, etc., controladoria, o que fosse. Não. E aí, o que foi pior, né? Porque, primeiro, a pessoa mandou um currículo totalmente fora do perfil, e segundo, ela era da minha equipe e eu fiquei sabendo que ela estava procurando emprego, né? É. Então, tem algumas situações que a gente pode evitar de se colocar em saias justas, né? Eu acho Sim. que essa é uma delas. Isso acontece bastante, porque hoje em dia a gente pede muita recomendação. Fulano e tal. Então, assim, é muito importante saber que você está sujeito a essas informações, né? Mas a gente também está falando num cenário hoje das pessoas que não estão hoje colocadas, estão buscando a recolocação. É muito importante não mentir nas entrevistas, falar a verdade. Por quê? Porque o mundo é muito pequenininho e ele sempre dá muitas voltas e acaba sempre no mesmo lugar. Então, isso é muito importante. Mas o mais importante sempre, não busque qualquer oportunidade. Vamos buscar a oportunidade que nos cabe. Vamos fazer a pergunta que eu faço sempre para todo mundo: o que eu quero ser quando crescer? Então, todo mundo anota aí e se faça essa pergunta: o que eu quero ser quando crescer? Para que, na hora de se recolocar, entenda, não é porque eu trabalhei 10 anos fazendo aquilo e eu odeio fazer que eu quero continuar. E daí vai se frustrar, vai ser até contratada na empresa e depois vai reclamar do chefe, do amigo, da pessoa, de tudo, do tempo, do céu, de tudo, e vai dizer: puxa, não deu certo em nenhum lugar. Mas por quê? Porque não está escolhendo essa oportunidade que te cabe, que te faz sentido. Então, na hora de você ter tudo isso pronto, tudo vai ficando mais claro. Então, anota num papel tudo que você gosta de fazer dentro das suas qualificações, o que você não gosta dentro das suas qualificações, e começa a procurar. Gente, a oportunidade tem de monte. Eu tenho uma oportunidade na empresa que eu trabalho hoje, que, lógico, ela é especializada no mercado que a gente trabalha, mas é muito difícil de recolocar, porque as pessoas acabam não aparecendo. Então, você fala: cadê essas pessoas que estão procurando recolocação? Elas muitas vezes não chegam nas vagas, porque por falta de comunicação, porque as pessoas ficam esperando ainda que as oportunidades batam na porta, né, Gabi? Então, a gente costuma falar que procurar emprego é um emprego de tempo integral, porque Uhum. você tem que se manter. Infelizmente, é um momento em que é difícil, às vezes, se manter motivado, mas é um momento em que você tem que se manter ativo. E eu tô cansada de ver as pessoas falando: não, hoje eu dormi até meio-dia, fiquei lá de pijamão e não estava afim, fiquei vendo Sessão da Tarde, ou Netflix, ou enfim, procurar emprego dá trabalho. Então, tem que arregaçar as mangas e ir atrás. Hoje, o LinkedIn é uma grande ferramenta de emprego, mas tem outras ferramentas de emprego, de busca de currículos, que funcionam também quanto.
Mas, para essa época, se as pessoas estão em transição, eu tinha pensado em algumas dicas, né, Vivian? O que você acha? Uhum. Não, perfeito. Acho que está todo mundo aqui esperando suas dicas. Porque se deixar, a gente vai falar até amanhã, mas, Isso. né, é importante que a gente já se direcione para que também não fique muito cansativo aqui e o pessoal desista da gente. Pois é. Então, queria dar umas dicas e depois você pode mandar as dicas num post mais tarde para o pessoal só recordar isso. Tá bom. Primeiro, a gente falou das pessoas que não se mantêm atualizadas, então nunca pare de estudar, de se atualizar, de buscar outras coisas. A gente já tinha falado na live anterior, né? Mas Uhum. de autoconhecimento, mas vamos voltar a falar. Existem inúmeras fontes gratuitas, cursos, materiais que você pode pesquisar pelo Google e que você acha na área, em todas as áreas. Então, não deixe de estudar, Não sempre. é desculpa e ainda mais é de graça, né, Gabi? Tem muita Não coisa é, de graça. não é desculpa e tem muita coisa de graça. A segunda dica que eu ia falar é se mantenha ativo. Se você está procurando um grupo, uma vaga numa certa área, e aí volta a falar de comércio exterior, mas pode ser RH, pode ser finanças, o que você quiser, procura grupos, pode procurar pelo LinkedIn, pode procurar pelas organizações que trabalham a sua área. Então, sei lá, para quem é de RH, que é uma área que eu tenho bastante familiaridade, tem a ABRH, que tem grupos informais, enfim, entre em grupos de WhatsApp, mas se mantenha relevante, conhecendo, sabendo o que está acontecendo, até porque nesses grupos, volta e meia, rolam vagas. Então, as pessoas acabam compartilhando e sempre acaba aparecendo alguma oportunidade. Ou, pelo menos, você vai aumentando a sua rede de contatos. E aí, uma das coisas que eu falei aqui é continue atualizando o seu perfil e adicione ou vá seguindo pessoas que sejam relevantes para você. E uma das coisas que eu pensei depois é influenciador não tem relevância. Influenciador não publica vagas. Influenciador trabalha com tendência, que é diferente. Eles vão te apontar tendências de mercado e tal, mas eles não geram vagas. Então, siga pessoas que sejam relevantes, leia materiais. De novo, tudo gratuito. Você não precisa sair da internet. Para a única coisa que você vai ter que pagar é a internet. O resto você faz pelo celular, não precisa nem ter o computador, se for o caso, tá? Sim, você falou de fazer contatos, né? O networking é uma palavra da moda que todo mundo usa hoje em dia, mas ela é o que mais ajuda na recolocação. Então, hoje, muitas pessoas indicam outras pessoas porque lembra que fulano faz trabalho especializado nisso ou naquilo, né? Eu lembro disso. Então, assim, vamos deixar os grupos de piadinhas do WhatsApp de lado e vamos focar no que realmente interessa. Então, tem grupos no WhatsApp, sim, de vagas, tem no Facebook, tem em vários lugares, mas é importante que isso seja muito bem direcionado e que seja mais focado. Vamos parar de ficar só no oba-oba, né? Naquele mundo do faz de conta, que está todo mundo feliz, né? E vamos ser mais... vamos direcionar melhor o que a gente quer. Qual é o nosso objetivo, não é mesmo? Por falar nisso, não descarte ninguém, porque muitas vezes aquela pessoa que você acha que não vai render aquele fulano, ele não trabalha na minha área. Ele pode não trabalhar na sua área, mas ele pode ter um primo, um parente, um tio, a esposa, alguém trabalha na sua área. E de repente você está descartando um contato com alguém porque você acha que aquilo não vai te trazer nada. Não é uma questão de interesse, é uma questão de se relacionar. É de estar aberto a conhecer outras pessoas e ver de onde vêm as oportunidades. Quando você se abre, as oportunidades aparecem. Agora, se você ficar esperando, as coisas não vêm de mão beijada, né? Você tem que se mostrar. E Tem que se movimentar, né? Porque a movimento é energia, né, Gabi? Com certeza, isso me linka com o próximo ponto, que é se fazer conhecer. Então, estude os temas de interesse. Você não precisa fazer um curso, mas leia materiais.
Gere artigos, publicações, faça com que o seu nome seja conhecido. Tenha uma opinião, mas tenha uma opinião bem embasada. Então, escreva coisas a respeito da sua experiência profissional, porque todo mundo tem coisa para compartilhar a respeito da experiência profissional. Então, compartilhe esse conhecimento que você tem, como a Patrícia aqui tinha comentado, né? O seu currículo é bom demais. Compartilhe os ensinamentos que você teve disso, porque hoje o conhecimento está voando por aí, todo mundo consegue passar conhecimento. E tem muita gente que não tem conhecimento, que também está passando por aí um monte de coisa. Então, se eles não passam conteúdos relevantes, passe você conteúdos relevantes a respeito da sua área de atuação e mostre o que você tem. Porque isso também vai gerar exposição. E quando você se expõe, o seu nome é lembrado, o seu nome é reconhecido e isso vai te gerar também novas oportunidades, tá? A Natália colocou aqui, Gabi, exatamente, de onde você menos espera pode aparecer uma oportunidade. E a Patrícia diz, mais movimentação e menos vitimização. Tá na hora das pessoas pensarem mais para o lado positivo e parar de olhar só o problema. Com certeza, isso é certeza. Eu vi que o Pierre entrou aqui. Pierre, um beijo para você também. Outra coisa que eu coloquei aqui, trabalho voluntário. Se você não tem nada para fazer, em vez de ficar dormindo, em vez de ficar de pijamão, vá fazer trabalho voluntário. Vá trabalhar com crianças, com idosos, com animais, com qualquer coisa. De novo, as oportunidades surgem quando você se mexe. Então, vá fazer alguma coisa que, pelo menos, vai te tirar da desmotivação de você ficar em casa. Isso ajuda. Ou você pode até fazer um trabalho voluntário de casa, porque tem várias coisas que você pode fazer de casa, mas preferencialmente vá fazer alguma coisa fora, que gere você entrar em contato com outras pessoas. Porque, de novo, você se expondo e as pessoas te conhecendo, isso pode gerar outras oportunidades para você. Perfeito. Inclusive, a live anterior que eu fiz foi com um dos fundadores do Presente de Alegria, que é uma ONG de palhaços, que está em todos os lugares, né? Hospitais, creches, asilos. Depois eu vou postar de novo como que se faz para ser um voluntário. E quem quiser seguir, Presente de Alegria é um trabalho maravilhoso, mas tem tanta oportunidade, tanto trabalho voluntário, que não precisa só disso, é que eles são meus amigos do coração, eu tenho que ajudar a divulgar cada vez mais, né? Mas isso do voluntariado é assim, além de você conhecer pessoas, você percebe que o problema que você tem é tão pequenininho, né? E você começa a olhar para as pessoas de uma forma tão melhor, é muito bom. Tem aquele site voluntariado.org, onde você encontra a lista de quase todas as organizações não governamentais que trabalham com voluntários e com certeza vai ter alguma próxima da sua casa. Então, não tem como... Você pode se oferecer uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 hora, 2 horas, como você preferir. Tem para todos os gostos e para todos os modelos. O importante é você se manter ativo fazendo alguma coisa. Porque, além de te gerar relacionamentos, isso também é uma experiência que você vai colocar no seu currículo e que mostra que você está ativo, né? Você não está parado esperando algo cair do céu. Não, isso transforma a gente. E o recrutador tem olhos diferentes para quem é voluntariado, podem acreditar. E a última é uma coisa que não necessariamente vai aplicar para todo mundo, mas quem está trabalhando e que está pensando numa outra oportunidade, alguma outra coisa, pensa num plano B. Sempre é bom ter um plano B ou alguma outra coisa, porque quase todo mundo que eu conheço tem um hobby ou algo que realmente gosta, que o move, né? E que pode gerar uma renda no momento em que você talvez esteja numa baixa profissional. Hoje em dia, a gente está indo para um modelo em que o nosso mercado de trabalho está cada vez menos
seguro, né? Como eu falei, os contratos temporários e os contratos por projeto estão cada vez mais comuns. Então, ainda há muito espaço e muita gente fala, ah, eu quero... E isso também é um outro problema. Ah, eu quero o emprego. Eu quero o emprego ou eu quero o trabalho? O trabalho, Porque muita gente, quando chega na entrevista, já chega com as perguntas básicas. Ah, mas vai ser registrado em carteira? Qual vai ser meu salário? Enfim, Qual antes é o meu de... horário de trabalho? Quanto tempo eu tenho de folga? exatamente. Vocês trabalham aos sábados, né? Qual vai ser o horário? Emenda Então, feriado, eu já escutei isso também numa entrevista. emenda feriado é ótimo. Então, também tem isso, como você vai se posicionar, e se você tem um outro plano, se você está trabalhando, é muito mais fácil você começar a tirar esse plano do papel, para que no momento em que você tiver uma baixa, você não fique totalmente perdido, porque você tem uma alternativa. Então, sei lá, numa época em que eu estava desempregada, eu trabalhava em atendimento em consultório, ou num outro momento, sei lá, tava fazendo alguma outra coisa. E, sei lá, o seu plano B pode ser culinária, o seu plano B pode ser costura, o seu plano B pode ser investir no negócio da família, pode ser passear cachorros, pode ser qualquer coisa. Algo que você, de repente, consiga fazer, porque isso também te dá uma tranquilidade de você saber que você vai poder gerar alguma renda no momento em que você estiver desempregado eventualmente. Então, também, isso é algo que você pode pensar em fazer, né, para o futuro. Então, acho que essas 5 dicas que eu passei meio que dão um panorama, e depois eu vou te mandar para você compartilhar com o seu grupo, para as pessoas Com o nosso terem... grupo, né, Gabi? Agora você já está Ah, mais é do que verdade. de casa, né? É verdade, passou da primeira já. Não, mas Já tem a para chave da compartilhar casa. isso, para compartilhar com o nosso grupo. Ó, tô vendo que a Cláudia entrou. Enfim, tem outras pessoas aqui que entraram. A Márcia, oi gente, tudo bem? Obrigada, viu, por entrarem. Eu acho bacana compartilhar essas opções com as pessoas que estão dentro do projeto ou que conhecem o projeto, porque, de novo, o cenário econômico e o cenário de trabalho, ele vai ser cada vez mais desafiador, porque as barras vão subindo e é uma tendência, não é algo que nós vamos voltar atrás. Acho que na semana passada eu estava conversando com alguém próximo e estava explicando um pouco algo de um treinamento, e eu falei para a pessoa, pensa no que era uma pessoa que trabalhava numa fábrica antes, na automotiva antes. A pessoa tinha que saber mexer ali em um pequeno pedaço de um processo de produção. Hoje, normalmente, as fábricas de automóveis, elas são todas automatizadas, e a pessoa que vai trabalhar na fábrica, ela tem que saber trabalhar com alguns sistemas mais específicos, que não é simplesmente conhecimento de um pedacinho da estrutura, ou talvez seja um pedacinho, mas são processos e sistemas muito mais complexos. Então, a especialização, ela também vem. Então, você não pode parar de estudar nunca. O futuro do trabalho é continuar se mantendo ocupado, continuar estudando, continuar se desenvolvendo. É globalização, sim, então cada vez mais comércio internacional, cada vez mais relações internacionais, então saber outros idiomas, entender de outras culturas, e para isso, não necessariamente você precisa estar empregado ou você precisa ter dinheiro, né? Sim, Existe. porque está tudo muito fácil. Você quer ver uma coisa rápida, Gabi? A gente já vai encerrando por aqui, porque a nossa live já está durando aqui 1 hora, uma delícia. Sempre, a gente se empolga. A gente se empolga porque o assunto é maravilhoso e a gente traz para todo mundo. Eu aprendo muito com você também aqui, sempre muito bom. Mas você quer ver uma coisa que é muito básica, mas que tem muita gente que ainda tem um desafio muito grande? É o WhatsApp. Hoje eu trabalho numa empresa que eu trabalho na área comercial. A maioria dos clientes, eles querem receber agora tudo pelo WhatsApp, já não querem mais por e-mail.
porque querem formalizar o orçamento, tudo, mas tudo pelo WhatsApp. Muita gente ainda tem uma resistência muito grande com o WhatsApp, que é uma ferramenta que é do dia a dia, que a criança praticamente já está lá na barriga da mãe mexendo no celular. Então, assim, isso é uma resistência das pessoas, né, mais velhas, que precisam já estar bem atualizadas, que é uma ferramenta tão... E a gente aqui está falando pelo Instagram, tem gente que nem rede social ainda tem, então essas coisas precisam ser repensadas. E tudo muito fácil e de graça, né, Gabi? Sim, e aí o que eu ia dizer, você até falou de Instagram, primeiro eu ia falar de WhatsApp. Eu acho que todas as redes sociais, elas têm desafios que as pessoas ainda não, de novo, faz parte do processo de transição. A grande maioria das pessoas ainda não dominou. Então, existem oportunidades, porque tem pessoas que não têm muita noção de etiqueta dentro dos grupos de WhatsApp e acabam, às vezes, colocando, sei lá, no grupo de trabalho, acabam colocando piadas. Inclusive, na semana passada, teve a gente fala que foi uma jurisprudência a favor de alguns funcionários, aonde o juiz entendeu que a pessoa estava conectada no WhatsApp fora do horário de trabalho formal, digamos, das 8 às 17, então ela estava no que a gente chama de... esqueci o nome em português, mas quando a gente tem em empresa de tecnologia, a gente chama de on-call, que a pessoa está meio que de plantão, de plantão, é isso. Então, é como se a pessoa estivesse de plantão. Só que, às vezes, você está com o grupo de WhatsApp ali e você está vendo piadinha. Então, né, tudo tem que ser usado com certo cuidado. Moderação. Com moderação. E a outra coisa algumas pessoas são resistentes a usar algumas redes sociais, como, por exemplo, o Instagram. Mas hoje, para algumas empresas, para alguns tipos de negócio, se você não tiver uma página no Instagram para você mostrar suas fotos e o seu produto, só você ter um Facebook não resolve mais. Não. Então, infelizmente, é um mal necessário e você vai ter que ter, porque alguém vai te pedir, me fala qual é a página do seu Instagram, por favor, porque daí a pessoa vai olhar e vai perceber ali qual é, e você pode vincular isso na sua conta. Então, é uma coisa muito simples, mas as pessoas têm que começar a investigar. E se você não sabe, porque tem muita coisa que eu também não sei, você entra no Google e você coloca como criar a página da empresa no Instagram, e aparecem todas as informações lá para você, de diversas fontes. Então, com vantagens, desvantagens. Então, existem alternativas hoje. Tem que sair daquela preguiçona que às vezes dá né? Tem que sair daquela coisa que você acha que é só daquilo que pode ser, senão não serve. E daí vir para o mundo real, que hoje está sendo assim. Gabi, olha, vai dar 1 hora. Eu ficaria aqui com você a noite inteira. Acho que o pessoal está gostando aí, compartilhando. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, de você ter aceitado o convite aí. Foi lindo. Nossa conexão é sempre maravilhosa. Gratidão por fazer parte da minha vida. E a todos que participaram aqui da live com a gente, muito obrigada também. Se vocês ainda...